Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula do desafio que vou lembrar a vocês, está escrito aqui acima, que é construir esse programa de intertravamento com reversão temporizada de um motor de indução trifásico com botão de emergência e ciclos definidos. Então, meu nome é Adorla Lima, sou da LTC Lima de Treinamento e Capacitação e hoje a gente vai apresentar mais uma função que vocês vão utilizar dentro da construção do pensamento relativo a esse programa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à nossa segunda aula do desafio. Bom, então, a gente está aqui na tela do nosso Clique 02, conforme vocês estão vendo aqui, a gente não tem nenhum tipo de interação ainda escrita aqui, nenhum programa lançado, justamente porque a gente precisa efetivamente criar a questão do contador. Então, só para relembrar, aqui dentro do Clique 02, a gente tem duas barras de ferramenta, tem essas barras que ficam acima e as barras que ficam abaixo, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, e aí eu posso criar tanto com o teclado quanto clicando no botão e arrastando até aqui, tá? Mas eu prefiro, até por uma questão de velocidade, criar com o teclado. Então, só para relembrar o conceito de memória. Então, eu tenho aqui o I, que é uma entrada, ou seja, I de input, e eu tenho uma saída, né, que eu vou chamar ela de Q. Tá? Então, esse Q, com esse I, esse Q representando uma saída que se chama kit, que vem do inglês lá, saída. Né? Quando eu boto para rodar, aparecem os comandos do meu CLP, e aqui a minha entrada, onde eu posso dar esse sinal para ele ligar ou desligar. É como se eu tivesse um interruptor abrindo e fechando o sinal. Beleza? 0 ou 1. Bom, dito isso, vamos para a questão prática. Eu vou substituir esse Q aqui por um M de memória. Vou dar um OK aqui para ele. E o M, só para relembrar o conceito de memória, ele vai ter um contato de selo nesse I aqui. E aqui eu vou colocar um botão fechado somente para desligar esse M. Beleza? Só para explicar o conceito de memória. Então, o que ele vai fazer? Conforme eu clico aqui no I, ó, cliquei no I, desliguei. Ele está com contato de selo aqui. Enquanto esse cara estiver energizado, ele está enviando informação, né, para onde eu queira. Exemplo, eu quero ligar uma lâmpada Q1 em algum lugar. Eu posso, por exemplo, pegar esse cara de M aqui, só para guardar a informação e colocar aqui. O que a memória nos traz de benefício? A memória ela nos traz de benefício que eu posso efetivamente economizar saídas. Eu posso utilizar, ao invés de usar saídas, utilizar as memórias. Da mesma forma, quando eu ligo aqui, ó, percebam, contato de selo, energizei aqui, M1 ligado. Quando eu clico em I2, que é a minha entrada 2, que é o meu botão de desliga, ele vai desligar todo o sistema. Legal? Então, continuando esse conceito que é interessante, a gente agora vai partir para a função contador. Tá? Então, vou colocar aqui um Czinho e ele vai aparecer aqui todas as funções do contador. Então, olha que interessante. Eu não vou passar por todas elas, mas eu vou explicar algumas para vocês. Tá? Na verdade, eu vou explicar duas. Que são as duas que eu vou precisar, tá? Lá nesse nosso desafio. A primeira, contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo. Então, eu preciso primeiro definir um valor para ele. No nosso caso, eu vou colocar aqui 5, que é o valor lá que a gente colocou dentro da nossa apresentação. Quer ver? Vou mostrar a vocês. Então, aqui dentro da nossa apresentação, a gente pediu que ele repetisse o ciclo 5 vezes. Beleza? Então, por isso que eu estou colocando o número 5 ali, para vocês entenderem o que eu quero fazer dentro do meu programa. Então, voltando para lá, estou aqui na minha telinha de novo do Clique 02. Então, o que acontece? Quando eu falo direção, significa o seguinte: quando eu tenho um contador sem ultrapassagem, ele vai fazer um incremento naquilo que eu quero como valor. E eu vou explicar isso para vocês na prática. Então vamos lá. Vocês perceberam que eu só coloquei efetivamente o valor de 5 aqui. E coloquei a direção como I1. O que eu vou fazer? Vou colocar um I1 aqui só para vocês entenderem como funciona. Então, eu vou dar um rodar aqui no sistema e vou
acionar o meu I1. Beleza? Por quê? Porque ele é um incremento, tá? Só que o que está acontecendo aqui? E o que é mais interessante? Percebam que quando eu dou stop, vou voltar aqui no C1, esse incremento, ele não está fazendo ultrapassagem, por quê? Porque ele é um contador sem ultrapassagem, tá? Então, eu preciso efetivamente mudar o modo dele para com ultrapassagem de valor e não retentivo. Então, eu vou dar um OK de novo e vocês vão perceber o que vai acontecer. Ó, ele vai efetivamente, ó, ainda assim não contar. Por quê? E eu explico para vocês. Porque esse incremento, eu não posso utilizar ele como direção, ok? Então eu tenho que deixar sempre aqui, neste caso especificamente, do nosso desafio, eu tenho que deixar ele zerado, tá? E aí sim, eu vou efetivamente fazer a contagem. Vamos lá. Então, I1, tá lá. Opa, ó. 2, 3, 4 e 5. Contou, energizou o meu contador e daqui para lá ele pode contar, mas não acontece mais nada. Por quê? Porque ele já está energizado. Então a contagem dele não vai passar de 5. Tá? Ele vai contar até o infinito, mas ele não vai funcionar mais, porque ele já energizou. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso resetar esse cara. Né? Então como é que eu faço para resetar? Isso é uma coisa que a gente vai utilizar muito nesse nosso desafio, porque depois que eu faço efetivamente 5 vezes o mesmo ciclo, eu preciso resetar ele, ou seja, eu preciso que o meu contador volte a zero. Então o que eu faço? Eu coloco aqui um C, beleza? Um C1, que vai ligar a uma memória, por exemplo, uma M2. E essa M2, ela vai estar aqui, ó, para dizer o seguinte, bom, fechado, obviamente. Quando o meu C1 energizar, ele vai acionar esse cara aqui, que vai acionar M2, que vai cortar C1. Na verdade, eu nem precisaria colocar isso aqui, porque o M2 ele vai ser o próprio reset, tá? Então, eu vou tirar ele daqui e vou fazer a via contrária, tá? Então, vou dar um... Vou fazer das duas formas para vocês verem como é que funciona. Vamos lá. Então, ó, I1. Quando chegar a 5, vocês vão perceber que não vai acontecer nada. Quer dizer, vai acontecer porque quando chegar a 5, M2 vai acionar. E aí eu vou tirar o C1. Beleza? Ó. Legal? Ó. O C1, ele continua energizado. Por quê? Porque falta um detalhe. O M2, ele funcionaria para qualquer outra situação dentro do nosso ladder. Mas no contador, eu preciso direcionar isso para quê? Para o reset. Então eu tenho que dizer para ele que o M2, opa, 22 não, né? M2, ele vai ser o meu reset. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, já entrou aqui o M2 como reset. Então, vou fazer a mesma coisa. Botei para rodar. 1, 2, 3, 4. Opa, resetou. Beleza? Então, é isso que vocês precisam. Essa é uma das funções que vocês vão utilizar para o nosso desafio. Então, vamos lá. Nós dividimos essa aula, esse desafio, em 4 partes. Então, na primeira parte, a gente falou sobre o temporizador, a importância dele. Agora falamos um pouquinho sobre o contador. Depois a gente vai unir contador com temporizador. E, por fim, a gente vai montar o desafio todo. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus. Acompanha aí. Já deixa o like aí. Compartilha com quem é de automação. Compartilha com seus amigos. Até aqueles que querem saber sobre mentoria e outros assuntos que tem no nosso canal. E vão para cima. Um abraço. Tchau, tchau.